Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos. Que sejamos gratos a Deus por esse presente deste dia. Vamos à leitura de hoje? A nossa leitura está em 1 Reis, capítulos 1, 2, 3 e 4. Vamos iniciar então? 1 Reis, capítulo 1. O rei Davi havia envelhecido, estando já com idade muito avançada. Por mais que lhe agasalhassem com cobertas, seu corpo não se aquecia. Sugeriram-lhe então seus servos: procure-se para o Senhor nosso rei uma jovem virgem que assista ao rei e cuide dele. Ela dormirá ao seu lado e assim o Senhor nosso rei se aquecerá. Procuraram, pois, em todo o território de Israel uma jovem bela e acharam Abisag, uma sunamita, e a conduziram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa e dedicada, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relação sexual com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, começou a divulgar: sou eu que vou reinar proximamente. Arranjou para si carro e cavalos, além de 50 guardas que corriam diante dele. Seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu, questionando: por que fazes isso? Ele era também um homem extraordinário e belo, e havia nascido depois de Absalão. Adonias, pois, entrou em entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, que tomaram partido de Adonias e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não seguiram a Adonias. Certa vez, quando Adonias imolou ovelhas, bois e bezerros cevados junto à rocha de Zoelete, nas proximidades de En-Rogel, convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá que serviam ao rei como conselheiros. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem os valentes, nem seu irmão Salomão. Natã questionou então a Batseba, mãe de Salomão: não ficaste sabendo que Adonias, filho de Agite, proclamou-se rei sem que o nosso senhor Davi fosse comunicado? Pois então presta atenção ao conselho que passo a dar-te, a fim de que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai depressa ter com o rei Davi e indaga-lhe: Senhor meu rei, porventura não juraste a esta tua serva: Salomão teu filho reinará depois de mim, e é ele que se sentará no meu trono? Com que autoridade Adonias se denominou rei? E enquanto ainda estiveres lá, falando com o rei, entrarei depois de ti e apoiarei as tuas reivindicações. Então Batseba dirigiu-se aos aposentos do rei, já idoso, onde a virgem de Sunem, Abisag, zelava por ele. Batseba se ajoelhou e se prostrou diante do rei, e o rei lhe indagou: que desejas? Ela prontamente respondeu: meu senhor, juraste a esta tua serva por Yahvé teu Deus: teu filho Salomão reinará depois de mim, e é ele que se sentará no meu trono. Ora, eis que agora Adonias proclamou-se rei, e tu, senhor meu rei, nem ficaste sabendo disso. Adonias imolou grande número de bois, bezerros cevados e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, como também o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército, mas não convidou o teu servo Salomão.
No entanto, é para ti, Senhor meu Rei, que todo Israel dirige o seu olhar, para que lhe indiques pessoalmente quem haverá de sentar-se depois de ti sobre o trono que te pertence, ó meu Senhor e Rei. De outro modo, assim que o Rei, meu Senhor, descansar na companhia de seus antepassados, eu e o teu filho Salomão seremos julgados e tratados como traidores. Ela ainda estava argumentando com o rei quando chegou o profeta Natã, e anunciaram ao rei: o profeta Natã deseja ver o rei. Ele se aproximou do rei e se prostrou diante dele, com o rosto em terra. Então declarou Natã: Senhor meu rei, acaso afirmaste, Adonias reinará depois de mim e sentar-se-á no meu trono? Porquanto ele desceu hoje para imolar grande quantidade de bois, bezerros cevados e ovelhas, tendo convocado todos os filhos do rei, os oficiais do exército, e exclamou: Viva o rei Adonias! Mas não convidou a mim, teu servo, nem o sacerdote Zadok, nem Benaia, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Porventura, isto aconteceu por ordem do Senhor meu rei, sem que tenhas informado a teus servos mais próximos quem sucederia no trono ao Senhor meu rei? Então prontamente o rei Davi ordenou: chamai para mim Batseba. E ela entrou e postou-se em pé diante dele. Em seguida proferiu o rei um juramento: juro por Yahvé, o nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que certamente ainda hoje mesmo vou executar o que prometi em o nome do Senhor, o Deus de Israel. Eis que o meu filho Salomão me sucederá como rei e ocupará o meu trono em meu lugar. No mesmo instante, Batseba prostrou-se, com o rosto rente ao chão, e ajoelhando-se perante o rei, exclamou: Viva para todo sempre o rei Davi, meu senhor! Logo depois, o rei Davi ordenou: chamai para mim o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Assim que eles se apresentaram ao rei, ele os orientou, dizendo: Tomai convosco os conselheiros do vosso rei, fazei com que meu filho Salomão monte sobre minha mula e conduze-o até Giom. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre todo Israel. Nesse momento tocareis o chofar, a trombeta, e bradareis: Viva o rei Salomão! Depois tornareis a subir atrás dele, e ele virá a sentar-se no meu trono, e passará a reinar em meu lugar, pois foi a ele que instituí governante sobre todo Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, declarou ao rei: Amém, assim seja, e que Yahvé, o Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Assim como Yahvé permaneceu com o rei, meu senhor, de igual modo esteja ele com Salomão, a fim de que ele exerça um reinado ainda mais portentoso que o reinado de meu senhor, o rei Davi. Desceram, portanto, o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e convenceram Salomão a montar a mula particular do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok apanhou na tenda o chifre com óleo sagrado e ungiu Salomão. Logo depois tocaram o chofar, a trombeta, e todo o povo bradou: Viva o rei Salomão! Em seguida, todo o povo se organizou e subiu atrás dele, tocando flautas e celebrando com tanta animação que o chão tremia com o barulho da multidão.
Adonias e todos os seus convidados foram informados sobre o que estava acontecendo pouco antes de terminarem o banquete que haviam servido. Assim que Joabe ouviu o toque do chofar, indagou assustado: o que significam esses brados e esse alvoroço na cidade? Estava ainda a falar quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias o recebeu com estas palavras: entra, pois és homem honesto e certamente trazes boas notícias. Diante disso, Jonatas lhe replicou: de fato, o rei Davi, nosso senhor, acaba de proclamar Salomão rei. O rei mandou junto com ele o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar a mula particular do rei. A seguir, o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungiram rei junto à fonte de Gion. De lá, eles retornaram celebrando e gritando de alegria, e a cidade está sob grande tumulto e exaltação. É precisamente esse o barulho que acabais de ouvir. Além disso, Salomão já está sentado no trono real, e até mesmo os servos e oficiais do rei já foram saudar e felicitar o rei Davi, nosso Senhor, auspiciando: que teu Deus glorifique o nome de Salomão, mais ainda que o teu, e que ele engrandeça seu trono mais do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente sobre seu leito e exclamou: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que permitiu que meus olhos vissem hoje um de meus descendentes sentar-se sobre o meu trono. Então todos os convidados de Adonias entraram em pânico, levantaram-se depressa e cada qual partiu para um lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se e foi se agarrar aos chifres do altar. O fato foi comunicado a Salomão com estas palavras. Eis que Adonias ficou apavorado com o que o rei Salomão poderia lhe fazer, e se agarrou às pontas do altar, suplicando: que o rei Salomão me jure que não mandará acabar com a vida deste seu servo ao fio da espada. Então Salomão garantiu: se ele se portar como uma pessoa leal, nem sequer um de seus cabelos lhe será arrancado. Todavia, se for surpreendido agindo desonestamente, ele certamente pagará com a própria vida. E o rei Salomão ordenou que alguns soldados fossem até ele e o fizeram descer do altar. E Adonias foi trazido à presença do rei e curvou-se solenemente diante da majestade de Salomão, que lhe ordenou: vai em paz para a tua casa. Sentindo que se aproximava o dia de sua morte, Davi ordenou a seu filho Salomão: eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, sê forte e porta-te varonilmente. Obedecerás a tudo quanto Yahvé, o Senhor, o teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na Torá, lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. E assim Yahvé manterá a promessa que me outorgou, afirmando: se os teus filhos conservarem boa atitude e conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Sabes muito bem tudo quanto Joabe, filho de Zeruia, tramou e praticou contra minha pessoa, o que fez aos dois chefes do exército
de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jéter. Ele os assassinou derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse num campo de batalha e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Agirás, pois, com acerto, não deixando que seus cabelos brancos desçam em paz ao Seol, à sepultura. Contudo, seja misericordioso para com os filhos de Barzilai de Gileade. Admita-os entre os que se alimentam à mesa contigo, pois eles cooperaram comigo quando tive que fugir do teu irmão Absalão. Saibas que tens contigo Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele proferiu maldições horríveis contra mim no dia em que parti para Maanaim. Todavia, mais tarde, desceu à minha procura e nos encontramos no Jordão, e lhe garanti, mediante juramento, em o nome do Senhor, que não me vingaria, matando-o ao fio da espada. Tu, porém, não o deixarás impune. Sensato como és, saberás como tratá-lo para o fazer descer ao Seol com seus cabelos brancos encharcados de sangue. Então Davi repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos na cidade de Jerusalém. Salomão subiu ao trono de Davi, seu pai, e sua majestade consolidou-se poderosamente. Adonias, filho de Agite, dirigiu-se a Batseba, mãe de Salomão, que lhe questionou assim que o viu chegar: Vieste em paz? Ao que ele prontamente respondeu: sim, e acrescentou: tenho algo importante a te explicar. E Batseba replicou: pois diz. E ele continuou: bem sabes que a realeza me pertencia e que todo Israel tinha expectativa que eu me tornasse rei, mas o reino me escapou e foi concedido a meu irmão, porque Yahvé assim havia designado. Contudo, tenho apenas um pedido a fazer-te, e não me recuses teu favor. E ela respondeu: diz o que queres. Então ele concluiu: dize, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por esposa, porquanto, se tu intercederes, ele não te recusará em atender-te. Disse-lhe Batseba: está bem, eu falarei ao rei em teu favor. Batseba foi, pois, à presença do rei Salomão para lhe rogar em favor de Adonias. Assim que se aproximou, o rei carinhosamente levantou-se e inclinou-se diante dela. Em seguida, assentou-se em seu trono e mandou que trouxessem um trono para sua mãe, e fez com que ela se assentasse à sua direita. Então disse Batseba: tenho um pequeno pedido a fazer-te, por favor, não o negues. O rei lhe respondeu: pede, minha mãe, que não o negarei a ti. Ela respondeu: que se dê a Abisag de Sunem como mulher a teu irmão Adonias. Em resposta, o rei Salomão perguntou a sua mãe: e por que pedes para Adonias apenas a sunamita Abisag? Ora, pede também todo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho, o primogênito. Então o rei Salomão jurou por Yahvé, exclamando: que Deus me puna com rigor e mande sobre mim todo o mal, se Adonias não pagar com a própria vida esta palavra que deixou sair de sua boca. E agora juro por Yahvé, o nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai Davi, e de acordo com sua promessa, formou uma dinastia para mim, que antes do pôr do sol deste dia
Adonias será morto. E o rei Salomão encarregou disso a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vai para Anatote, para a tua propriedade, porque és digno de morte, mas não te farei morrer hoje, porque carregaste a arca de Yahvé diante do rei Davi, meu pai, e compartilhaste todas as provações de meu pai. E Salomão excluiu Abiatar do sacerdócio de Yahvé, cumprindo-se deste modo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele partiu em fuga para a tenda de Yahvé e agarrou seus chifres às pontas do altar. Comunicaram ao rei Salomão: Joabe se refugiou na tenda de Yahvé e se acha junto ao altar. Então Salomão mandou dizer a Joabe: que há contigo para te refugiares junto ao altar sagrado? Ao que Joabe explicou: tive medo de ti e me refugiei junto ao Senhor. Mas Salomão convocou Benaia, filho de Joiada, e lhe ordenou: vai e mata-o. Imediatamente Benaia dirigiu-se para a tenda do Senhor, entrou e disse a Joabe: eis que o rei ordena, sai. Ao que Joabe retrucou: não, vou morrer aqui mesmo. Benaia levou a resposta ao rei. Eis o que Joabe disse e o que respondeu. Então o rei lhe orientou: faze como lhe disse, mata-o e depois sepulta-o. Assim vingarás neste dia de sobre minha pessoa e de cima da família de meu pai o sangue inocente que Joabe derramou. E Yahvé fará recair seu sangue sobre a cabeça dele, porque ele atacou e matou à espada 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem que meu pai Davi o soubesse: Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Recaia, pois, o sangue deles sobre a cabeça de Joabe e de sua descendência para sempre, mas que Davi e sua descendência, sua casa e seu trono gozem sempre de paz da parte de Yahvé. Benaia, filho de Joiada, partiu, atacou Joabe e o matou, enterrando-o depois em sua casa no deserto. Em seu lugar, na chefia do exército, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Em seguida, o rei mandou convocar Simei e lhe ordenou: constrói para ti uma casa em Jerusalém. Nela habitarás, mas dela não sairás para onde quer que seja. No dia em que saíres e atravessares o vale do Cedron, tem por certo que morrerás, e serás o único responsável por tua morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, o teu servo fará como o Senhor meu rei mandou. E Simei permaneceu por muito tempo em Jerusalém. Mas decorridos 3 anos, aconteceu que 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém delatou a Simei: teus escravos estão em Gate. Então Simei preparou-se, selou seu jumento e partiu para Gate, a casa de Aquis, a fim de buscar seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. Informaram a Salomão que Simei havia saído de Jerusalém em viagem a Gate e que já tinha regressado. O rei imediatamente mandou executar Simei e justificou-lhe: porventura não te fiz jurar por Yahvé e não te preveni, afirmando: no dia em que saíres para ir aonde quer que seja, tem por certo que morrerás e serás responsável por tua própria condenação?
e tu me respondeste: acho boa a palavra do meu rei. Por que então não obedeceste o juramento firmado em o nome de Yahvé e a ordem que eu te havia dado? Depois o rei ainda disse a Simei: em teu coração sabes muito bem que prejudicaste o meu pai Davi. Portanto, agora Yahvé faz recair tua maldade sobre a tua própria cabeça. Contudo, o rei Salomão seguirá abençoado, e o reino de Davi será estabelecido diante de Yahvé, o Senhor, para sempre. Então o rei deu ordens a Benaia, filho de Joiada, e este avançou contra Simei e o matou. Assim, o reino ficou bem consolidado nas mãos de Salomão. 1 Reis, capítulo 3. Salomão celebrou uma aliança com o faraó, com o rei do Egito, casando-se com a filha deste monarca, e Salomão a trouxe para morar na cidade de Davi, até que a construção do seu palácio, do templo do Senhor e dos muros em torno de Jerusalém fossem concluídos. Ainda não havia sido edificado um templo para Yahvé, o nome do Eterno, e por este motivo o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava Yahvé, o nome do Senhor, o que demonstrava mediante suas atitudes e modo de andar de acordo com as orientações do seu pai Davi, mas também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados, nos montes. O rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse: pede o que desejares, e eu te darei. Ao que Salomão respondeu: tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu mantiveste prodigiosa misericórdia para com ele e lhe concedeste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, pois, Yahvé, Senhor meu Deus, constituíste rei a teu servo em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade, pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? O desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. Por esse motivo, Deus lhe declarou: por que foi este o teu pedido? E já não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento para ouvir e julgar com justiça. Farei o que pediste. Eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti, e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pleitaste, riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como procedia Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Então Salomão despertou e compreendeu que havia tido um sonho. Assim que voltou a Jerusalém, ele se pôs diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos, preparou ofertas pacíficas e de comunhão,
e concedeu um banquete a todos os seus servos. Certo dia, 2 prostitutas comparecem diante do rei para receber seu veredito. Declarou uma das mulheres: ó meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de eu ter dado à luz, esta mulher também teve um filho. Estávamos sozinhas naquele momento. Não havia mais ninguém na casa. Ora, certa noite, morreu o filho desta mulher, pois ela, dormindo, virou-se sobre seu filho e o sufocou. Ela então se levantou durante a noite, retirou meu filho do meu lado, enquanto tua serva dormia, colocou-o ao seu lado e pôs o filho dela morto ao meu lado. Levantei-me para amamentar meu filho e encontrei-o morto, mas de manhã eu o examinei e constatei que não era o meu filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher contradisse: não é verdade, meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. E a outra protestava, inconformada: é mentira, teu filho é o que está morto e o meu filho é este que vive. E assim elas se desentendiam diante do rei. Então o rei sentenciou: uma mulher exclama: meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. A outra mulher afirma: mentira, teu filho é o que está morto e o meu filho é o que vive. Ora, trazei-me agora mesmo uma espada, ordenou o rei. E trouxeram-lhe imediatamente uma espada afiada. Ele prontamente determinou: cortai este menino vivo em 2 partes e dai metade a uma mulher e metade a outra. No mesmo instante, a mulher de quem era o filho vivo suplicou ao rei, porquanto suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do filho, e clamou: ó meu senhor, que lhe seja dado o menino vivo, não o matem, por misericórdia. Contudo, a outra dizia: que ele não seja meu, nem desta mulher, tampouco. Cortai-o ao meio. Então o rei ordenou silêncio e deu o seu veredito: não mateis esta criança. Dai à primeira mulher a criança viva, porque ela é a verdadeira mãe. E todo Israel ouviu dizer do sábio veredito do rei e passou a respeitá-lo de todo o coração, pois constatou que a sabedoria divina operava em sua pessoa para julgar e fazer justiça. 1 Reis, capítulo 4. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus principais assessores foram estes: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote, Eliorefe e Aías, filhos de Ziza, secretários, Josafá, filho de Ailude, arauto e cronista, Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército, Zadok e Abiatar, sacerdotes, Azarias, filho de Natã, chefe dos governadores distritais, Zabude, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei, Aizar, zelador responsável pelo palácio, Adonirão, filho de Abidá, chefe dos servidores e escravos. Salomão tinha também 12 governadores distritais sobre todo Israel, que provinham o rei e sua casa. Cada um cuidava do abastecimento durante um mês do ano. Eis, pois, os seus nomes: Ben-Ur, filho de Ur, na região montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalbim, Bet-Semes e Elon Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote, Socó e em toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, em Nafote-Dor, planalto de Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua esposa.
Baaná, filho de Ailude, em Taanaque e Megido, e em toda a Bet-seã, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-seã até Abel-meolá, seguindo para além de Joquemeão. Ben-Geder, em Ramote-Gileade, e nas aldeias de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como no distrito de Argobe, em Bazã, e em suas 60 grandes cidades, fortificadas com muros e trancas de bronze em seus portões. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaás, em Naftali. Ele se casou com Basemate, filha de Salomão. Baaná, filho de Uzai, em Azer e em Bealote. Josafá, filho de Paruá, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na região de Gade, terras de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era governador absoluto nesse distrito. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Todas as pessoas tinham fartura em comida e bebida, viviam em paz e eram muito felizes. Salomão estendeu seu domínio sobre todos os reinos existentes, desde o rio Eufrates, até a terra que coube aos filisteus e até a fronteira com o Egito. Todos esses reinos dominados pagavam-lhe impostos e estiveram sob a majestade de Salomão durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão e sua corte demandavam todos os dias eram em torno de 6.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, bem como servos, gazelas e aves escolhidas. Salomão dominava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e as populações viviam em paz em todas as fronteiras. Durante toda a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em plena paz e segurança em seus territórios, cada cidadão debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 prefeitos ou administradores distritais, cada um no seu respectivo mês, ficavam responsáveis pelo fornecimento da lista de alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para todos que viviam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada para o rei e sua corte. Cada um também fornecia e entregava no devido lugar a sua quota de cevada e de palha para alimentar os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus concedeu a Salomão generosa porção de sabedoria e entendimento, uma capacidade de discernimento muito além do normal e conhecimentos tão abrangentes e profundos que não podiam ser medidos. A sabedoria divina outorgada a Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e maior do que toda a sabedoria do Egito. Salomão era mais sábio do que qualquer ser humano, mais do que o Ezraíta Etã, mais sábio que Emã, Calcol e Dardá, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele criou 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Dissertou a respeito das plantas
desde o cedro do Líbano até o hisopo que cresce nos muros. De igual modo discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Sábios de todos os povos vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram missionários enviados por todos os reis da terra, que haviam sido informados sobre o saber deste rei. A nossa leitura de amanhã será em 1 Reis, capítulos 5, 6 e 7. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor te abençoe. Um abraço.